o ex-presidente Jair Bolsonaro, hein? Segundo fontes e depoimentos, planejou mesmo um golpe e teve irritação geral do presidente Lula, que não perdoou o seu antecessor. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Quem tinha dúvida agora pode ter certeza que por pouco a gente não voltou aos tempos tenebrosos nesse país em que as pessoas achavam que apenas com o golpe, com a participação de alguns militares, poderiam ganhar. Fica aí até o final do vídeo que vamos mostrar isso tudo com todos os detalhes. Mas antes, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para não perder nada. Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Carmen Lúcia diz que Justiça Militar descumpre STF e manda liberar áudios de julgamentos do período do regime militar. É isso mesmo. Magistrada atende a uma reclamação apresentada pelo advogado Fernando Fernandes após gravação de Edíbal Piveta não ser encontrada. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou que o Superior Tribunal Militar cumpra a decisão anterior do Supremo e divulgue na íntegra todos os áudios de sessões realizadas durante o regime militar de 1964 a 1985. Criador do portal Voz Humana, Fernandes diz ter descoberto recentemente que a gravação de uma sustentação feita pelo advogado e dramaturgo Edíbal Mato Piveta junto à corte castrense está desaparecida. O STM nega praticar omissão ou censura. E depoimento de Almirante Garnier pode contradizer e incriminar Freire Gomes e Batista Júnior. É isso mesmo. A possibilidade de um novo depoimento do almirante Almir Garnier à Polícia Federal tem gerado uma atmosfera de inquietação, deixando ainda mais tensa a já complexa narrativa. Enquanto o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior se posicionaram claramente alinhados aos discursos nos depoimentos à Polícia Federal, Garnier é uma figura enigmática que pode simplesmente não confirmar o que foi dito. O receio de que Garnier possa não ficar em silêncio, mas ativamente contradizer os depoimentos de seus colegas ex-comandantes, lança um véu de dúvida sobre a integridade do processo de esclarecimento dos acontecimentos. Tal perspectiva não só ameaça a confiabilidade dos depoimentos, mas também enfraquece ainda mais a credibilidade das instituições militares aos olhos do público. A incerteza gerada por um posicionamento divergente de Garnier poderia efetivamente enfraquecer toda a narrativa golpista, desviando o foco de uma necessária responsabilização individual para um emaranhado de alegações conflitantes e sem provas até o momento. Além disso, essa apreensão revela um profundo problema de coesão e lealdade dentro da estrutura militar. O temor de que divergências internas ou ressentimentos pessoais possam vir à tona destaca uma vulnerabilidade preocupante na unidade e no compromisso com os princípios democráticos por parte de alguns de seus membros. O potencial depoimento de Garnier, portanto, não deve ser apenas mais uma peça no jogo político, mas um passo crucial na busca pela verdade. Eu acho que o sistema já percebeu que essa narrativa de golpe de Estado não vai colar, por isso a PF indiciou Bolsonaro no inquérito da carteira de vacinação. De todo jeito, eles querem prender Bolsonaro de alguma forma. Já está escancarado. E o nome disso é ditadura. Racha nas Forças Armadas pode acontecer do pior no país. Opinião do Marcos Borkovski, nosso telespectador. Ele diz assim, as Forças Armadas deveriam defender o país contra ameaças internas também. Por mais que os poderes venham sofrendo interferências, a Constituição máxima vem sendo aviltada e nada fazem. Eu acho que o Marcos, ele traz aqui, a gente falou em fissuras, eu não falaria em divisão das Forças Armadas, mas eu falaria em fissuras, porque você tem isso, eu reconheço, existe como o Marcos colocou aqui, um apetite legítimo
de que as Forças Armadas fossem lá e resolvessem um problema do país. Eu acho que uma boa parte dos militares e da sociedade civil acredita que a normalização da candidatura do presidente Lula em si já foi já se aviltou aí à Constituição e ao Estado democrático, ou seja, já teria sido uma ruptura, na opinião de muitos militares e da sociedade civil, da ordem democrática, a própria normalização do ex-presidente Lula. Então eu vejo dois segmentos dentro das Forças Armadas. Vejo esses militares que queriam que o artigo 142 fosse utilizado, e muitos que a gente tem que conversar aí informalmente com eles falam, não, o Exército deveria ter sim sido utilizado como um poder moderador, ele poderia ter sido usado para fiscalizar as eleições, é um pleito legítimo, embora não tenha aí amparo na Constituição, a gente entende o que eles queriam. E do outro lado você tinha os militares garantistas, ou seja, aqueles que achavam que a Constituição tinha que ser seguida, e a gente viu que foi o que o Freire Gomes fez. Ele falou, não dá para usar o artigo 142, não dá para usar a GLO para interferir no resultado das eleições. E foi isso que prevaleceu. Mas o próprio alto comando do Exército tinha oficiais generais, pelo menos 4 oficiais de 4 estrelas, que achavam que sim, o artigo 142 poderia ser usado. Então a gente vê duas correntes de opinião muito distintas dentro das Forças Armadas e dentro do Exército. E eu acho que o Judiciário joga com isso. Ele está tentando jogar essa turma, porque você vê hoje qual que é o principal discurso dos militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É falar, por que está punindo a gente e não está punindo aqueles que não denunciaram? Eles falam assim, não teve planejamento de golpe. Não chegou, a gente estudou uma possibilidade de usar o artigo 142 e decidiu não fazer nada. Então isso não é golpe, é o que eles falavam. Mas se entendem que foi golpe, por que o Freire Gomes e o Batista Júnior não estão sendo investigados? Eles estão como testemunhas. Por que eles não estão sendo investigados por não ter denunciado isso? O ministro da Defesa, o Múcio, falou ontem, que não teve omissão, ele não vê omissão no papel dos comandantes. Mas a gente vê uma parte dos militares se sentindo injustiçada, de por que só investigam uma parte dos militares e os outros que estão lá na ativa não são investigados. E aí você cria rupturas. Eu tendo a pensar que isso seja até uma estratégia do judiciário para dividir os militares. Só que isso é extremamente perigoso. Outro dia eu estava conversando com um general e ele falou, claro que não vai chegar a isso, rogo a Deus que não chegue a isso, mas se falar guerra civil, o que é guerra civil? Em guerra civil, civil só tem do nome. Em guerra tem duas facções de militares se enfrentando, sejam eles do mesmo exército ou de exércitos diferentes. Então não existe guerra civil. E quando você vê uma fissura dentro das Forças Armadas, você traz um risco que eu acho completamente desnecessário para o país. O que você acha, Gabriel? Inquérito das fake news completa 5 anos e Gustavo Gayer solta o verbo. Dando continuidade às palavras dos meus colegas que falaram tão eloquentemente, eu quero acrescentar algumas informações sobre a nossa viagem para os Estados Unidos recentemente, onde fomos delatar os crimes, as violações contra os direitos humanos que acontecem reiteradamente aqui no Brasil. E levamos documentos, uma fartura de documentos e evidências. O Marcel Van Hatten está aqui do meu lado para dizer se eu mentir ou se eu fizer uma fake news, né, Van Hatten? Não me prenda, por favor. Levamos uma enxurrada de documentos mostrando que o Brasil não é mais uma democracia. Mostramos para jornalistas, para pessoas da direita, do centro e da esquerda. E uma pergunta que foi feita frequentemente é: e a imprensa não fala nada sobre isso? O que eles não conseguiam entender depois de ficar comprovado as violações aos direitos humanos, a perseguição política, a instrumentalização do Estado, da máquina estatal para censurar o povo brasileiro, para colocar na cadeia pessoas inocentes, a pergunta que eles mais faziam é: e a imprensa? A imprensa não fala nada? Eu faço uma pergunta para os senhores jornalistas. A Venezuela é uma democracia? Lá tem instituições. Na Venezuela tem Ministério Público. Na Venezuela tem parlamento. E na Venezuela tem uma Suprema Corte. Mas o mundo sabe que a Venezuela é
uma ditadura. Sabe por quê? Porque foi um erro que eles cometeram. Um erro que o Hugo Chávez cometeu, que aqui a esquerda foi muito mais esperta. Lá, eles praticamente executaram a imprensa. Aqui, a esquerda cooptou a imprensa. Sequestrou a imprensa ideologicamente. Então a minha resposta para essas pessoas é: sim, nós temos a imprensa. Ou pessoas que se dizem da imprensa, mas elas batem palmas para isso. A imprensa bate palmas para o avanço ditatorial do Brasil. Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano. A gasolina aumentou, saiba por que isso é bom, senador. As pessoas estão morrendo de dengue, mas saiba por que isso é bom. Que vergonha, que humilhação. Para terminar e para concluir, porque realmente é triste saber que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei. Todos que pensarem por conta própria serão executados, serão perseguidos. Mas nós vamos continuar. Já temos viagem praticamente marcada para o Parlamento Europeu, no Tribunal de Haia, e o mundo saberá, embora a imprensa daqui trabalhe ativamente para esconder, o mundo saberá que o Brasil é uma ditadura, que persegue a oposição, que não respeita direitos humanos e que a imprensa passa pano. Uma grande parte da imprensa, há bolsões de sanidade, mas uma grande parte da imprensa passa pano para isso. Isso é vergonhoso. Lembrando muito bem, o senador Girão, que esse inquérito começou quando esse Estado ditatorial foi para cima da imprensa. E a direita fascista, foi defender o direito da revista Crozoé de relatar um fato do amigo do meu pai. Olha que interessante. A direita ditatorial, fascista, censura, foi quem foi para cima para defender o direito da imprensa de falar o que pensa, de reportar os fatos. E aí hoje eu fiquei sabendo que a Abrage vai entrar contra o STF, sabe por quê, deputado Van Hatten? Porque o STF decidiu que agora a imprensa poderá ser responsabilizada civilmente pelas falas de um entrevistado. E aí eu vejo zumbis ideológicos com crachá da imprensa batendo palma para isso. Então eu vou dizer a diferença entre o Brasil e Venezuela. A Venezuela, eles executaram a imprensa. No Brasil, ela foi sequestrada ideologicamente. Obrigado. Silvio Navarro, o que a gente comenta aí desse ato que ocorreu hoje, né? 5 anos de inquérito das fake news. Falando de um mecanismo de censura que nós temos observado, não é só um inquérito, são 8 ou 9 abertos de ofício por ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, primeiro do ponto de vista do aspecto legal, né, sob a ótica da legalidade, é um inquérito ilegal. Ele foi aberto de ofício, isso não poderia ter acontecido. Numa entrevista recente publicada na edição da Revista Oeste, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral 3 vezes, ficou 31 anos na corte, ele relatou ao nosso repórter, Christian Costa, que fez essa entrevista, como esse inquérito foi aberto. E num jantar na casa do ministro Luiz Roberto Barroso, hoje presidente da corte, o então presidente Dias Toffoli disse ao Marco Aurélio: olha, ministro, eu vou contar aqui uma coisa, eu acho que o senhor não vai concordar, mas eu abri o inquérito aqui e eu designei o ministro Alexandre de Moraes para conduzi-lo. Isso fez aniversário, são 5 anos de um inquérito que parte da ilegalidade. Um inquérito que foi aberto para investigar ataques a ministros do Supremo, críticas a ministros do Supremo, porque eles eram a vítima já lá atrás. Já lá atrás eles diziam ser vítimas de fake news e esse inquérito virou qualquer coisa, tanto que foi apelidado de inquérito do fim do mundo. O próprio ministro Marco Aurélio Mello usa esse termo. Dele partiram ramificações que se comunicam em sigilo de forma secreta, os advogados não têm acesso, o Ministério Público não é chamado à baila para se manifestar e ninguém sabe como eles se comunicam. Nós estávamos tratando aqui de um caso, por exemplo. Como é que o cartão de vacinação se comunica com o golpe que não aconteceu? Ou seja, as coisas vão
há um compartilhamento de provas obtidas que inclusive são obtidas por método pouco republicano e condenado juridicamente também, tratamos aqui, que é o Fishing Expedition. Tá tudo errado. Se o nosso ordenamento jurídico fosse seguido, quando você não encontra indício, encaminhe-se ao arquivamento. Mas aí que tá, nós não estamos falando de ordenamento jurídico, não estamos falando de devido processo legal, não estamos falando sequer de um inquérito com finalidade específica, porque não tem, ele já foi reetiquetado lá dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de uma espada apontada para um lado do espectro político brasileiro, ou quem se declare ser a favor da direita, do conservadorismo, do liberalismo, ou simplesmente não concordar com esse consórcio de governança, ou simplesmente não ser um lulista, já que eles gostam tanto de sufixos quando utilizam determinados termos. É disso que nós estamos falando. E aqui também entra um outro problema, Paulo, e finalizo, que é a esculhambação de fake news. Fake news é mentira praticada de forma deliberada para prejudicar alguém. Isso é grave. Isso também pode ser punido com base nas regras que nós já temos e nos crimes que nós já temos hoje previstos no nosso direito. Mas fake news não é atacar e tentar condenar pessoas porque a crítica que parte do outro lado cai mal nos nossos ouvidos. Fake news não é condenar alguém simplesmente porque a opinião é diversa. Aí nós estamos falando de outra coisa, de totalitarismo e de uma espada apontada para punir, uma guilhotina armada contra o espectro da direita no Brasil, a perseguição política. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.